espero que todo mundo esteja bem. Eu sou a Paty Castilho, faço parte da equipe de comunicação e marketing da franquia Ferolab. Hoje eu estou aqui como host, mudando um pouco a dinâmica da conversa. A Fabi não é a host, ela é a nossa convidada, ela é a nossa entrevistada. E ela vai falar hoje sobre a trend da era digital, que não é IA. Só que antes de entrar nessa conversa, Fabi, você não quer se apresentar para quem está aqui, para quem vai assistir depois? Faz uma mini bio sua para as pessoas te conhecerem melhor? Sim, Paty. Em primeiro lugar, tô amando estar aqui agora nessa posição, tô adorando, até porque eu e Paty, a gente tem muitas conversas para construir os conteúdos e todo o trabalho que a gente desenvolve aqui na franquia Ferolab, junto com os nossos lab partners e com o time da Fero, e poder ter um bate-papo assim ao vivo e vocês acompanharem a gente aí um pouco nas nossas reflexões e participarem também dessas reflexões é um prazer gigante, assim. Bom, meu nome é Fabi Estrela, eu sou Chief Franchising Officer da Ferolab, tenho mais de 25 anos de experiência em varejo de franchising, fui diretora da Associação Brasileira de Franchising por mais de 10 anos, por 2 anos fui diretora executiva também da associação, liderei a área de treinamento e desenvolvimento de algumas organizações também, e sou conselheira, né? Conselheira de multifranqueado, conselheira de braços sociais do franchising, trabalho nessa área também com mentoria e faço parte aqui do time da Ferolab desde 2024, desde dezembro, com muita honra. E estamos aí juntos para levar o Lab Partners e as nossas franquias da Ferolab para todos os cantos do país, onde houver talentos, onde houver empresas de qualquer tamanho, qualquer segmento, nós queremos estar lá ao lado, levando educação corporativa de alta qualidade, com metodologia autoral, com conteúdos exclusivos e com muita experiência, né, Paty? Porque a gente gosta disso, a gente gosta de libertar, de provocar e de trazer inovação, né, e potência para as organizações. Isso mesmo. E eu queria também que você falasse um pouquinho que você é curadora de tendências também na área de Ah, negócios e muito de bem, franchising, Paty. que é algo assim único, porque você faz uma curadoria do Hum. que está acontecendo no mundo para quem tem afinidade com negócios, para se antenar e poder também se movimentar no sentido que as coisas estão, que o mundo está girando, né? Muito bom, Paty, bem lembrado, assim. Eu trabalho com curadoria também de eventos internacionais já há bastante tempo, e isso é uma curiosidade, isso começou esse meu trabalho de curadoria quando eu ainda era criança, na verdade, porque eu precisava primeiro fazer uma curadoria para mim mesma, já que eu muito agitada, não parava muito quieta, e eu tive que desenvolver uma estratégia de aprender, de prestar atenção no professor. Eu acho que eu sou uma TDAH que não foi diagnosticada e que acabou desenvolvendo boas estratégias assim para lidar com isso. E uma das principais estratégias que eu desenvolvi foi escrever. Então, enquanto o professor estava falando, eu escrevia. Se eu estava lendo um livro, eu ia escrevendo também alguns tópicos, eu ia fazendo um resumo, né? Depois eu pegava aquela aula do professor, fazia um resumo do resumo. E esses meus resumos foram ficando famosos dentro da escola. Eu era monitora das disciplinas, né? E foi aí também que eu fui descobrindo essa minha potência de multiplicar conhecimento também, né? Eu tenho muito cuidado na forma de falar, porque parece que eu estou falando de mim mesma assim com uma certa arrogância, né? Mas não é isso, assim, acho que é legal quando a gente consegue aprender uma coisa legal pra gente e que a gente consegue multiplicar com as outras pessoas e tem valor para os outros também, né? Acaba sendo ainda mais valioso saber desse impacto. E aí a curadoria eu comecei justamente por isso, né? Eu comecei a frequentar vários eventos, sempre participando de associações, sim, de loja, CDL, a ABF, né? Nas lideranças e também como associado. E eu ia para os eventos e fazia os resumos. E aí as pessoas começaram a me pedir, sentava do meu lado, via que eu estava anotando, ai, tu me manda isso aqui, manda. E eu começava a mandar, e daqui a pouco todo mundo que me pediu meus resumos também dos eventos. E aí foi que eu comecei a participar de eventos, comecei a liderar áreas de educação dentro dessas instituições.
E aí a gente participa de eventos, eu comecei a fazer resumos dos eventos, a gente começou a fazer pós e a coisa foi crescendo, né? E até hoje eu faço isso com o maior prazer, porque é uma forma que eu tenho de aprender e é uma forma também que eu tenho de trazer insights para os negócios e para as provocações e para as inquietações que estão povoando a minha mente, em cada momento meu de carreira. E aqui na Ferolab não é diferente, até bem pelo contrário, né? Como a gente trabalha com educação, né? Trabalha com multiplicação de conhecimento e com negócios, a gente precisa estar olhando sempre para essas tendências, né? Então, essa habilidade e essa presença de curadoria em eventos internacionais nos traz muitos insights, assim, tanto para as lideranças quanto para os nossos franqueados, para o time e tudo mais. Então, muito do que a gente vai conversar aqui hoje vem justamente desses eventos e confiança, justamente a gente trouxe essa luz para essa questão que não é nova no mundo, né? Todo mundo sabe que confiança é a base dos relacionamentos, as pessoas valorizam confiança, tem mais respeito por marcas e por pessoas nas quais eu posso confiar, né? Que me inspiram mais confiança. Tem dados sobre isso também que a gente vai conversar aqui hoje, mas que, por incrível que pareça, foi algo que cruzou três grandes eventos internacionais que eu estive esse ano. NRF, né, um dos principais insights que a gente teve no nosso grupo de curadoria foi a confiança, o Trustware como novo SKU no varejo, aí olhando mais para negócios de varejo e de tecnologia. No SXSW veio de novo a questão da confiança como base de construção de credibilidade e reputação das marcas no mundo de muita tecnologia, onde o humano está ganhando ainda mais valor, né? E uma característica tão humana precisa cruzar todos os caminhos, né, que conectam marcas e comunidades da marca. E no Multi-Unit Franchising Conference veio de novo, né? Aí não só pelo evento em si, mas pelas mãos, né, e pela sabedoria do André Friedheim, que foi nosso presidente da BF, atual conselheiro na BF, líder da Task Force do World Franchise Council, onde ele nos surpreendeu trazendo na palestra de abertura lá do grupo, falando sobre confiança e trazendo confiança para um lugar de ativo, um dos ativos mais valiosos que não está presente no balanço, mas é um ativo extremamente importante no franchise, na construção de uma relação com franqueados, com fornecedores e com clientes, né? Incluindo esses stakeholders mais específicos do franchising. E aí a gente vê também a confiança permeando a relação com inovação, né? Porque, de fato, confiança faz parte de um ambiente seguro. A gente inova e se permite produzir uma inovação e faz parte da inovação errar, num ambiente onde a gente se sente mais seguro, onde a gente está confiando que o outro também tem a mesma intenção que a gente, tem os mesmos valores, vai ter pensamentos diferentes, lentes diferentes, mas a gente está alinhado, a gente está alinhado com a comunidade da marca também. Então, por isso que a gente Peraí, Fabi, não tô vai adiantando umas contar, coisas, né, não Paty? vai contar toda a conversa agora, É que eu hein? fico empolgada com esse assunto. Vamos aos poucos. Vamos lá, Paty, vai. Vou deixar tu falar. Gente, se deixar a Fabi já vai contar tudo para vocês. Eu quero explorar o conhecimento dela aos pouquinhos aqui para a gente também poder entender essa essa pes- essa seleção que você fez para a conversa de hoje sobre confiança, que eu achei super assim assertivo, porque, como você falou, confiança sempre existiu, mas agora a gente está falando de um tipo de confiança muito específico, né? Que está no contexto de negócios e desse mundo que a gente vive, que é um momento que não existia antigamente, né? Esse Uhum. contexto da era da tecnologia e tudo mais. Então, antes da gente começar a entrar no assunto, fala assim para quem está assistindo essa conversa, ou aqui ou depois, ou vai rever, o que que essa pessoa vai ganhar de conhecimento com isso? Que diferença que o que você vai contar aqui vai fazer para quem já tem um negócio, para quem já pensa em empreender, ou quem é uma liderança? Como que ela vai sair diferente dessa conversa? Eu acho que a coisa que eu acho que é mais interessante assim da gente pensar e refletir aqui juntos sobre confiança é como confiança pode ser um novo framework estratégico para as organizações, para os times, para as pessoas e para as lideranças, né? A gente precisa cada vez mais saber muito sobre priorização, né? O que que eu priorizo
dentro do meu contexto, né? No meu desenvolvimento, na minha postura profissional e também na minha empresa e na relação da empresa, da organização com todos os stakeholders, né? Que valores eu priorizo, que formas de agir eu vou priorizar dentro desse processo, para que se traga muita clareza para essa organização e se utilize esses pontos para o processo de decisão. E hoje em dia a gente tem tanta informação, tanto dado, tanta coisa que a gente precisa prestar atenção, né? Agora há pouco eu estava ainda trocando uma ideia aqui com meu esposo sobre marketing, né? Porque ele tem MBA em marketing e a gente tem que estar sempre pensando, né? Sobre como expandir os nossos negócios, expansão de franquias, sobre a venda na ponta, sobre várias questões. E antigamente, quando a gente trabalhava com varejo, né, a gente pensava assim, a complexidade do nosso planejamento de marketing era quanto eu vou investir em TV, quanto eu vou botar em rádio, quanto eu vou botar em outdoor, né? Era, E o que era que vai para mídia, ponto de né? venda, né? E a gente já achava complexo, né? E eu só tinha que olhar para um calendário comercial, era sempre mais ou menos parecido, né? E a gente ia tocando assim, né? E hoje em dia tu vai olhar para para algo assim, tu tem que olhar para robô, IA, né? Como é que eu conecto todas as ferramentas de todas as redes sociais? Como é que eu planejo ação e tom de voz para todas as redes sociais? Para mais também o offline que continua funcionando, ainda tem outdoor, ainda tem revista, ainda tem jornal físico, né? Como é que eu olho para TV paga, TV não, TV aberta? Então as coisas estão muito mais complexas. Então saber o que escolher, saber o que não fazer mais, o que deixar para trás para dar os próximos passos e o que levar junto, né, nas suas lentes para os próximos passos é muito importante. E confiança está se mostrando como uma lente muito importante para a gente levar junto com a gente e ensinar. Não sei se ensinar é a palavra certa, mas compartilhar essa reflexão com o nosso time para que eles se apropriem dessa lente também nos seus processos de decisão na relação com os clientes. Então, acho que um dos principais pontos, assim, que eu gostaria muito que vocês conseguissem levar com vocês como inquietação é isso, né? Como eu uso confiança como um framework estratégico na minha organização, no meu trabalho, na minha entrega, né? Acho que isso é bem precioso, hein? Bem legal. E tô animada, então, para a gente fazer isso aí. Amiga, Vamos então, lá. vamos lá. Eu acho que o primeiro passo para entender como que a confiança chegou a esse, esse contexto de virar uma estratégia, de virar um ativo, né? É entender um pouco do contexto de por que que a confiança ficou tão importante para o sucesso do negócio, né? Porque nas últimas décadas o que era assim o foco de todas as empresas era eficiência, né? Então Uhum, todas as empresas investiram muito em tecnologia para ter assim os processos mais eficientes de compra, financeiro, administrativo, e com a chegada da IA, que assim foi muito rápida a entrada da IA, mas isso também foi definitivo para que esse processo ficasse mais liso, sem fricção, né? O que se fala muito assim é, por exemplo, compras com um clique. E aí, daqui a pouco já estão falando que a compra vai ser sem nenhum clique, né? Porque quem vai fazer vai ser o agente, né, de IA. uhum. E agora, por que que isso mudou, né? Por que que a atenção se deslocou da tecnologia para um outro aspecto do negócio? Por que que a confiança virou trend? Então, tem alguns fenômenos que colaboram com essa valorização da confiança e com esse olhar diferente para a confiança, porque na verdade é a mesma confiança que a gente sempre conheceu, né? Mas que passa a ser um tema de governança, né? Essa facilidade do uso da tecnologia deu uma igualada nas empresas de uma forma geral. A eficiência operacional, ela continua sendo muito importante. Se fala até nesses eventos, eu escutei essa frase, né? Eficiência organizacional é um novo branding. Né? Tá. Por quê? Porque ele consolida a entrega da marca, que nada mais é do que uma promessa, né? O marketing comunica, ajuda a construir essa promessa, ajuda a comunicar essa promessa, traz clareza para ela, traz conexão, mas quem tangibiliza a entrega é a eficiência operacional. Né? Seja por meio de uma venda concretizada de um produto, de um serviço, ou seja pela consolidação de uma entrega de uma inovação de um produto por uma indústria,
né? Ou muitas vezes até de um serviço de educação como o nosso e como tantos outros, assim. Então, todo mundo hoje está usando IA. Todo mundo já está embarcando todas as tecnologias disponíveis no seu dia a dia, né? Sejam marcas pequenas, grandes, de diferentes segmentos. Então, isso já não é mais um diferencial. Teve uma época em que tu utilizar a tecnologia mostrava que tu era uma empresa de vanguarda e que tu tinha, né, potência para investir na tecnologia. Aquilo virava um grande diferencial. As empresas todas se organizando muito para investir muito em tecnologia, para abrir orçamento para isso, priorizar no planejamento estratégico. Hoje já virou algo que é comum, assim, é básico, é necessário, é mínimo. Tá olhando para essas questões de tecnologia, desenvolvendo skills relacionados com o bom uso de tecnologia, né, o uso em alta potência das tecnologias existentes. Mas o que a gente vê é que essa demanda já atendida faz com que a gente comece a olhar para outros diferenciais, né? E quanto mais a gente vê as pessoas utilizando tecnologia, as empresas também utilizando tecnologia, mais se fala sobre o humano, né? E a gente vê Sim. justamente por que isso, né? Esse high-tech com high-touch sempre andando juntos. Inclusive, a gente tem um livro nosso, né, da House of Brains, que fala sobre essa questão. E é justamente porque quanto mais a gente desenvolve tecnologia, mais a gente volta ao porquê, né? Por que essa tecnologia? No que ela está facilitando? Ela está a serviço de quem? E aí a gente volta para o humano. Porque se a gente não tiver uma escuta ativa, se a gente não tiver uma relação de confiança com todos os nossos stakeholders para entender claramente, com assertividade, o que gera valor para eles, né? Que inovação geraria valor, que entrega, que nível de entrega, que nível de excelência, aquela ferramenta também perde o sentido, né? Ela só faz sentido se ela realmente resolve e serve a todos eles, né? Um outro ponto que diferenciava as organizações até agora há pouco era preço. Ah, Fabi, as Super, pessoas não dão mais nossa. bola para preço? Claro que dão, né? Todo mundo, ninguém tá aí para colocar dinheiro fora, né? Mas não é mais o grande diferencial numa decisão de compras. Tanto que as pessoas pagam um pouco mais, né? Estão Tá. dispostas a isso para comprar de uma marca que elas confiam, né? Porque Aham. eu quero garantir a minha experiência, né? A última impressão é a que fica, né? Então, que tipo de relação eu tenho com essa marca? O que que eu sei sobre essa marca? O que essa marca sabe de mim, né? Que nível de respeito que a gente criou um com o outro que faz com que eu priorize essa marca em relação a outras, né? Ou aquele negócio, ou aquele produto, né? Além disso, num mundo cada vez com mais informação, com várias informações contraditórias, com algoritmos quase que mandando no que a gente pensa, no que a gente decide, né? Porque quando a gente entra assim em todo esse mundo digital, é muito fácil a gente perder essa consciência e essa análise, né? Porque tudo parece que está conspirando para aquilo que tu está pensando, mas tu já não sabe mais se é tu que está pensando ou se o algoritmo está te fazendo pensar, né? Então, quanto mais o mundo vai para essa incerteza toda, a confiança surge como uma alavanca de estratégia, sabe? Para crescimento, para resiliência e também como uma vantagem competitiva. Mas numa organização, independente do tamanho, é muito importante que isso vire uma trend interna, que vire uma cultura interna, que vire uma estratégia. Porque para que o cliente perceba, né, principalmente o cliente, mas todos os stakeholders, o cliente interno também, os fornecedores, percebam consistência entre a nossa promessa de marca, a nossa entrega, né? E o nosso Uhum. respeito nessa relação, ele precisa ver isso permeando todos os pontos de contato, né? Então, se fica só em Uhum. alguns líderes a confiança, como é que eu vou ter confiança em cada uma das pessoas que está por trás desses pontos de contato, mesmo que eles sejam digitais, né? Então, é bem importante essa percepção, né, e essa tangibilização do processo, assim. Então, por isso, Paty, que a confiança virou a nova trend. E uma IA, para a gente confiar também no que a IA traz e tudo que ela quer é nos agradar, é trazer boas informações, trazer informações úteis, trazer resultados úteis para a gente, seja lá do que a gente pediu, né, para ela, seja um agente, seja só responder uma pergunta, ela vai buscar nos nossos mecanismos todos, em tudo que a nossa marca, a gente produz,
no ambiente digital, né? E produz não só por nós, por cada um de nós, liderança, que temos ali o controle, digamos assim, né, do que a gente está publicando, do que a gente está falando, mas também ela busca o que os nossos clientes estão falando, o que os nossos clientes internos estão falando da gente, né? Num Reclame Aqui, numa rede social, é numa avaliação no Google ou em qualquer outra ferramenta de relacionamento que tenha ou de geração de conteúdo. E essa consistência também demonstra confiança, e a gente vai ver aqui um pouco mais sobre o que compõe essa construção e essa conquista de confiança, né? Porque Tá, é. confiança tem muito a ver com isso, né? É uma conquista, passo a passo. Sim, porque confiança não é da boca para fora, né? É uma construção mesmo, né? E é Exatamente. curioso, assim, porque eu vejo que a tecnologia evoluiu pra caramba. As gerações mais novas não viram isso. Gen Z, por exemplo, mas antigamente as pessoas tinham medo de comprar online, tinham medo de compartilhar seus dados pessoais pela internet. Uhum. Imagina colocar número do seu cartão de crédito, nossa, nem passava pela cabeça de ninguém fazer isso. Agora Uhum. sim, viver e comprar no ambiente digital é que nem você falou, a coisa mais natural do mundo, né? Sim, E por outro lado, teve esse super ganho também, que a tecnologia evoluiu, ela ficou assim, virou natural, ficou parte da gente, ficou, nossa, quanta coisa que a gente não ganhou, né, com internet e tecnologia, né? Por outro lado, aconteceu mesmo essa perda de confiança generalizada, que chegou um momento que as pessoas realmente estavam começaram a comprar, confiar, colocar seus dados. Hoje em dia você tem o atendimento por robô, às vezes facilita, às vezes nem tanto, né? uhum. Mas apesar da gente ter essa evolução assim de uso de tecnologia, a gente também está mais desconfiado das marcas, a gente não tem tanta lealdade, porque se a marca ela não tem essa, você não conhece o processo dela, se tem algum momento em que ela vai falhar, você prefere comprar de uma marca que você sabe que vai te atender, não vai falhar, né? Assim, Sim, não além da tecnologia, né? Tipo, e se der um problema, né? Como é que, o que que vai sim. acontecer, né? E se eu tiver que trocar? E se eu E tiver se que o trocar? serviço não estiver na expectativa que eu tinha, assim, né? Como é que eu reorganizo isso, né? Então, é bem isso mesmo, Paty. E essa construção, se a gente for olhar para uma lente nossa aqui de educação também, né? Que a gente está em a nossa lente do skill-based, né? A gente pode olhar a confiança como uma skill também, não só como um discurso, né? É uma habilidade que a gente constrói que tem que ter um fundo de verdade que a sustente, que tem que ter uma consistência que a sustente, assim. Mas é uma habilidade que a gente desenvolve de fazer conexões mesmo, de exercer influência, né? E ela passa também por uma característica, isso é bem interessante, o professor Ivan Rizzo, até que é coordenador do curso de varejo e franchising do MBA da FIA, né? Ele fala muito sobre esse tema, sob uma ótica de habilidade, benevolência e integridade, né? Ou seja, tem que juntar o desenvolvimento dessa habilidade de exercer influência com um desejo genuíno do bem do outro, né? Isso Tá. vale como marca, vale como Uhum. pessoa, vale como equipe, né? Como time, como liderança com uma integridade, assim, com uma vivência íntegra, que está muito conectada com consistência de promessa versus entrega, né? De estar alinhado isso, assim. E essa construção, ela demanda energia, ela demanda tempo, ela demanda investimento das organizações e ela precisa ser validada por humanos, porque quem exerce confiança é gente, né? Porque por trás de todos esses processos, inclusive dos robôs e das IAs, estão as pessoas, né? E na hora que acontece algum problema, quem vai estar ali para resolver são as pessoas também. E hoje, quando isso não acontece, porque a gente ainda está nesse momento de entender onde é o papel do robô, onde é o papel da IA, onde é o papel das pessoas, né? Nessas relações todas.
E algumas vezes a gente exagera na tecnologia, joga tudo 100% para a tecnologia para ficar bem escalável, bem automatizado. E o do outro lado tem uma pessoa que quer ser escutada, que quer interagir com o ser humano, que está chateada com o problema. O robô não está preparado, ainda não foi estressado e treinado para entender que aquela pessoa está triste, né? Ou que aquela pessoa. E aí ele não muda o tom na mesma hora, ele não consegue gerar uma conversa empática nesse sentido, né? Então, por isso que a gente precisa olhar também para com essa lente skill-based, assim, tanto para os seres humanos que estão ali ajudando a construir, a conquistar essa confiança, como marca, como empresa e como pessoas, quanto para esses robôs e IAs que a gente está treinando, que é a gente que treina e estressa, né, essas IAs, e a gente precisa considerar isso também, né? Num primeiro momento, só de ter o robô a gente já estava feliz. Hoje em dia a gente já sabe que quem trabalha com robô de IA está trabalhando o tom de voz, está trabalhando essa sensibilidade de entender que se a pessoa falou mais baixo, falou mais devagar, que isso pode ser uma emoção que não é tão boa e que ele precisa se comportar de uma outra forma, né? E ele tem que ter uma outra régua daí de linguagem para poder ter mais empatia, né, com a pessoa que está ali. Então é todo um trabalho aí a se desenvolver justamente para construir isso, porque eh, confiar ou desconfiar é algo humano Hum. que independe da época do mundo que a gente está vivendo, assim, né? Só vão mudando os contextos. Então, nesse contexto, a gente É. precisa compreender essa confiança de fato como uma lente, como uma ferramenta, como um comportamento, né, que vai nos ajudar a ser mais assertivo, a ter mais sucesso, assim, nessas relações, né? E nessa construção de resultado de marca também. Achei legal que você disse assim que a confiança ela faz parte, né? A gente é humano, né? Uhum. Até quando eu estava me preparando para esse webinar, eu vi que a confiança ela faz parte de todos os seres, assim, de todas as espécies, porque inclusive quando a gente não era nem ser humano ainda, a gente também a confiança já estava lá presente, porque era a confiança que era um elemento fundamental para o grupo ficar unido, assim, que o grupo não ficava unido se não tinha confiança, né? Então as comunidades elas giram muito em torno da confiança. E você falou uma Uhum. coisa também legal que a gente vai treinando, né? A IA vai sendo treinada para perceber isso, para perceber aquilo, mas do lado de cá não tem uma coisa assim, Fabi, que mesmo que a IA seja excelente, responda várias coisas para a gente, tem algumas questões que a gente quer ser atendido por um ser humano, Sim. né? Sim, e justamente por isso até, né, por exemplo, quando a gente fala de educação, a gente tem lugar para várias formas de construir conhecimento em conjunto. O trabalho é um ambiente muito forte de construção de conhecimento. E a gente sabe, até por todos os estudos que a gente desenvolve aqui também, mas por tudo que existe de clássico também na literatura e de pesquisas que estão acontecendo, o quanto de fato o lifelong learning é a coisa de aprender o tempo inteiro e não existe mais o tempo de aprender, o tempo de trabalhar, o tempo de se relacionar. Tudo acontece em conjunto, né? E tudo está conectado com uma escuta muito ativa e perspicaz, que é aguçada por uma base de conhecimento e por uma sensibilidade que gera conexão, né? Porque quanto maior a minha base de conhecimento, mais ampla é a minha escuta, a minha percepção do que está acontecendo, né? Mais eu consigo orquestrar também, orquestrar ferramentas, pensamentos, para conseguir construir soluções também no meio do caos. Porque quanto mais incerteza a gente tem, mais desconfiança existe. E aí, se eu vou tomar decisões com base nesse sentimento de incerteza e de desconfiança, se eu sou muito avesso a risco, ou se eu sou minimamente cuidadoso, eu vou ficar travado, na maioria das vezes. Eu vou dizer não para a maior parte das oportunidades, né? Tanto como cliente, de conhecer novas soluções, novos produtos, novos serviços, quanto como a pessoa que está construindo a inovação na marca, né? Que está construindo as entregas e que está fazendo a entrega ali no processo, sabe? Então, por isso que é tão importante a gente trazer esse diálogo,
por uma frente de transparência, até porque, inclusive, transparência é base de construção e de conquista de confiança, né? Então, acho que esse é como se a gente entendesse a confiança como uma nova moeda. Assim como o nosso tempo é muito valioso e é uma moeda importante para a nossa vida e para nossas relações, a confiança cada vez mais está se tornando isso também, porque ela nos ajuda a entender fonte, que fontes são valiosas assim de informações e de dados, que reputação eu quero construir a partir dessa confiança, e que espaço eu consigo conquistar assim no coração, na mente e no bolso dos meus consumidores, da minha comunidade da marca, né, na preferência deles, para que eles comecem a entender que reputação é essa que eu estou construindo, que eles comecem a nos nomear como marca. Então, ser uma co-construção mesmo, né? Essa entrega, porque não é só a gente falando da gente mais, né? Que antigamente era assim, né? A gente falava por poucos meios e o cliente ouvia e ele acreditava ou não acreditava, vivia ou não vivia aquilo, né? Hoje em dia não é só a gente falando, é todo mundo falando, né? Tem redes sociais Falando, novas aí, né? como o Substack, né? Inclusive, que são justamente porque começou a rolar essa desconfiança nos meios digitais, né? Poxa, se tem tanta gente influenciadora ganhando dinheiro das marcas para falar as coisas que eles falam, será que eles continuam falando como era no início, que como influenciador, como blogueiro, que ele falava daquilo que ele realmente usava e acreditava, ou agora ele já está falando porque ele ganhou dinheiro, mas na real ele nem usa aquilo ali? E eu tô aqui pagando de trouxa e seguindo ali, né, a pessoa, porque em algum momento eu confiei nela, né? Então começaram a seguir essas redes sociais que não têm esses ads, o influenciador, né? Como o Substack, por exemplo. E as novas Uhum. gerações estão migrando muito para lá, principalmente quando eles querem saber se aquele assunto é verdade mesmo, se aquilo ali está acontecendo daquela forma mesmo, querem ter mais confiança na informação, né? O Então isso é que muito essa interessante. pessoa que está É, buscando confiança numa marca, o que ela identifica assim que é, ah, posso confiar, assim, quais tem assim alguns pontos que fazem, que formam assim, tipo, ah, que tem confiança nessa marca. Tem alguma sim. coisa nesse sentido? Eu acho que o primeiro ponto que eles começam a ver é a questão da transparência, né? Então a marca comunica aquilo que realmente ela é. Na hora da entrega, essa promessa do que ela é e da entrega estão alinhadas. Isso está alinhado de fato com algo que resolve, né, alguma situação ou problema ou demanda de uma comunidade da marca, ou essa marca surgiu a partir de uma comunidade, ou ela se mantém conectada com a comunidade, escuta e desenvolve realmente soluções e inovações que têm a ver. Né? Então a comunidade se sente escutada. Então eu prometo que vou entregar uma coisa que para ti é importante e eu, de fato, tô te escutando, tô fazendo algo importante para ti, porque tu viu aqui que eu te entreguei uma coisa que tu tinha pedido, sabe? Então, o ciclo vai fechando de uma forma consistente. Então, transparência é um ponto, consistência é outro ponto também, né? Porque Tá. hoje em dia não é mais a primeira impressão que fica, né? É a última. Porque eu tenho muito Ah, como assim a contato com as última? marcas. Explica melhor um É pouco a isso. última experiência que vai gerar a última impressão que eu tenho dessa marca, que confirma aquela consistência que eu estou construindo da imagem da marca para mim, assim como pessoa e como comunidade, né? Então, cada ponto de experiência com as marcas é importante nessa conquista, reconquista e nessa construção de confiança, né? Mas E em todos esses esse, pontos tem que ter essa consistência, sabe, entre o que eu prometi, o que eu estou entregando, tem que ter eficiência e o básico bem feito acontecendo, né? Uma eficiência operacional que sustenta essa promessa de marca também, e tem que ter esse alinhamento constante entre o que eu estou entregando como solução e isso de fato ser uma solução para uma demanda daquela comunidade da marca, ou seja, fazer sentido para aquela comunidade, faz sentido eu consumir esse produto ou esse serviço, né, essa entrega aqui, porque realmente resolve uma coisa minha e resolve tanto porque eles estão me escutando, sabe? E estão ajustando, e estão inovando, e estão melhorando, estão gerando valor, né? E se comunicam de uma forma clara, né? Então, essa questão de utilidade, ela é muito importante também dentro dessa construção de confiança, porque ela dá essa noção
de que eu tô alinhado contigo, sabe? Eu não tô fazendo uma coisa aleatória, eu não tô te empurrando um produto ou um serviço que não te serve para nada, e que eu tô só gerando um consumo desnecessário, porque essa consciência também existe hoje em dia, né? Cada vez as pessoas consomem com mais qualidade. Então, ao Uhum, mesmo tempo sim. que a gente tem todo um mecanismo que fica tentando nos levar, às vezes, para um caminho mais inconsciente, que é essa nossa tendência, né, de escolhas, a gente tem esse mecanismos neurológicos, né, que vão nos fazendo a tomar escolhas inconscientes, assim, né, e a gente vai seguindo desejos nossos. Agora os algoritmos intensificam isso, né, também começam a falar muito de um assunto que para nós nos interessou em algum momento. Aí eles falam tanto que parece que a gente está mais interessado do que a gente realmente estava. E se a gente não tá, Aham. a gente realmente acha que é isso que está acontecendo, né? Que a gente é que está mais interessado, é a gente que quer saber mais, quando na verdade não é. Né? Então, essa coisa dessa escuta e dessa interação, né? A interação honesta, ela também faz com que as coisas aconteçam de uma forma melhor. E essa demonstração de fragilidade também, de não tentar colocar as coisas embaixo do tapete, né? Então, por exemplo, se um cliente entra em contato reclamando de alguma coisa, ele pode retomar essa conversa com um humano ou com um robô, que seja, mas assumindo, não, realmente, esse produto está atrasado, não era para ter acontecido assim, peraí que eu vou entrar em contato aqui, eu vou ver a transportadora ou com o nosso time de logística, eu já te trago um retorno, já pede desculpa, entendo como é que tu está te sentindo, e não simplesmente faz de conta que aquilo não está acontecendo ou trata de uma forma muito mecânica, assim, ah, vou te dar um desconto então na próxima compra, como se Senão fosse tão. ela ganha uma avaliação ruim também, né? Eu acho que, tipo, ela tem Exatamente. que estar, por isso que é a última, né, que vale. É, Porque se aquele problema que aconteceu não foi endereçado, se a experiência, porque tem eu tenho tantas opções de sim, possibilidades de consumo como cliente que cada vez que eu vou acessar essa marca, eu tenho que ter uma experiência boa. Se não, pelo que eu tô, vê se eu entendi direito também, tem que ter um acúmulo de experiências boas para que uma é. falha não seja determinante. Exatamente, exatamente. E tem que ter uma construção e uma conquista de confiança que ajudem o cliente a te dar a chance de tu consertar aquilo que decepcionou, né? Até porque não é necessariamente a insatisfação que queima o teu filme assim com o cliente, né? É muitas vezes aquela coisa, aquela mesmice, assim, aquela falta de encantamento, aquela falta do algo a mais, sabe? E o Uhum, algo a mais só é algo a mais para aquele cliente em específico ou para aquela comunidade se houver uma escuta. Porque a escuta precede a personalização, né? E é a personalização que é humana, né? O robô é uhum. do escalável, a personalização é do humano. Então, muitas vezes o toque humano, ele vem disso, né? Ele vem daquele momento em que tu surpreende o cliente, inclusive assumindo que tu estava errado, que tu diz, ai, nem me fala, eu tô tão triste que isso deu errado, eu tô tão chateado que a roupa que tu comprou encolheu ou manchou, aconteceu tua coisa, a gente precisa resolver isso junto, sim. Pode deixar que a gente vai resolver. Eu tô vendo aqui algumas possibilidades. Então, isso já muda completamente a perspectiva e a experiência do cliente, mesmo com um Uhum, fracasso, digamos assim, com um momento que, putz, deu errado. uhum, Não era isso que a gente estava planejando, não era isso que a gente queria, mas aconteceu. E aí, mais uma vez, ele retoma, ele reforça a confiança em ti, porque tu tá escutando, tu tá conectado, tu tá personalizando a solução, e tu tá interessado em que realmente ele resolva o problema dele. Isso tem muito a ver com a questão da benevolência que o professor Ivan fala, né, na tese dele sobre confiança, que é tu quer o bem do outro, tu quer o bem do outro na hora que tu uhum. tá fazendo o produto, na hora que tu tá entregando o produto, na hora que ele experimenta, na hora que ele se relaciona contigo, né? E isso constrói, porque daí a pessoa confia na tua intenção. E essa consistência ao longo do tempo de boa intenção com boas entregas, porque também só de boa intenção a gente não vive, Ninguém né? vive, né? Ninguém vive, é que vai fazendo com que ele te dê essas chances, porque se a gente gosta tanto do humano, a gente tem que tolerar erro. Só que essa tolerância de erro também é uma conquista de confiança, É um né? processo, né? É um processo da confiança, é um sistema, né? E que Exatamente. vai impactar o resultado, né? Uhum. Porque ninguém está querendo só a compra, né? Sim, Está querendo a experiência, a exigência é maior mesmo, né? Como você falou.
E- Nesse contexto, assim, como que a gente, como que uma empresa, uma marca transforma a confiança nesse tal de sistema operacional que você veio falando também, comentando, que é um sistema que tem, é uma coisa, é um passo a passo, é um passo a ser seguido, né? Não sei, isso Uhum. você viu muito nos congressos que você foi, né? Que você participou. Isso, a gente vê muito isso como uma tendência importante, né? E como algo que já está sendo vivido por algumas marcas e por alguns segmentos, assim, de uma forma mais intencional, mais objetiva, porque, por óbvio, toda Hum, marca de sucesso não tem sucesso ao acaso, né? Existem hum, muitas marcas e muita gente de sucesso no mundo, e essas pessoas talvez façam isso não intencionalmente, mas talvez naturalmente, porque isso já está na cultura mesmo deles, né? E já faz parte do seu framework estratégico. Então, o que esses eventos trouxeram esse ano de insight, muito alavancados por essa explosão de tecnologia que fez a gente olhar cada vez mais para a questão humana também, cada vez mais para o valor das marcas, para a forma como as marcas geram valor, para a forma como as marcas resolvem questões das suas comunidades, né? E trazem soluções valiosas, foi olhar para a confiança como framework mesmo de operação de negócios, né? Tornando a confiança de fato uma ferramenta estratégica, né? E para que ela se torne uma ferramenta estratégica, ela tem que fazer parte da cultura daquela organização e fazer parte dos critérios de decisão, né? No momento que todas eu as estou pessoas da empresa, né? com todo mundo, eu estou desenvolvendo um produto ou uma solução nova. Eu tenho que colocar confiança como um indicador até, né? Como que a gente mede confiança? Será que é por meio... E isso também é, né? A tecnologia e as novas demandas dos consumidores também estão nos fazendo repensar os indicadores que valem a pena também nos nossos Tá. negócios, né? Tem alguns Ah, indicadores sim. que sempre foram deixados de lado, que são mais qualitativos e que a gente precisa descobrir como é que a gente pode tornar esses indicadores mensuráveis, né? E talvez uma forma de mensurar a confiança seja tentar medir consistência entre promessa e entrega, né? E por isso que está se Hum, trazendo a eficiência operacional, por exemplo, para um patamar de branding, assim, né? Porque ela, de fato, ela tangibiliza a entrega prometida, né? É onde a gente consegue tangibilizar mais, mas fica esse desafio para todos é, nós, essa porque preocupação de sempre foi muito como subjetiva, né? A confiança, é né? como que a gente mede tudo isso, né? Como que a gente constrói? Então, eles trazem esse framework que é o trust, onde Ah, e o famoso trust. o Ai, quero famoso saber trust, tudo sobre trust. o T nos traz muito esse conceito, né, de transparência, certo? Essa Tá. transparência está a serviço de uma construção de resultados, que eu acho que esse é um outro ponto bem importante, ou seja, ela não existe só por existir, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa estar muito atento, assim, sabe? Porque os resultados, eles precisam ser observáveis, eles precisam ser comparáveis, eles precisam ser recentes, e eles precisam eles precisam fazer parte da comunicação da marca também, né? Hum, E essa cada vez mais a gente transparência que você está exige isso, né? falando. Oi? Essa transparência, né? Que é o T. A gente Que estava tem a aqui, ver com a né? Esse é o transparência, T. Tá. exatamente. Né? Não basta eu ter um resultado positivo para mim como marca, ou para mim como acionista, ou como time, sabe? Porque atingimos indicadores internos. Mas o quanto eu estou dando transparência e visibilidade para esses resultados dentro do processo da minha comunicação de marca e dentro da minha entrega, Tá. né? Para que as pessoas consigam se apropriar disso. Como que Inclusive, seria, se você tiver, tem um exemplo assim de uma marca, de como que ela mostra, revela, né, que ela é transparente, tipo, porque a impressão que uhum, a gente tem é que a marca ela vai dizer aquilo que ela quer porque ela quer vender, né? Claro. sim, exatamente. Então, a gente vai. A validação de quanto aquilo ali está sendo transparente e confiável depende muito da consistência,
né, de tudo que está sendo divulgado, assim, em todas os meios digitais, né? E aí que entra muito essa confrontação agora que o IA nos trouxe, porque agora a IA rapidamente consegue coletar tudo e mostrar que marca está sendo mais consistente do que a outra, principalmente quando um consumidor pede, né, uma dica da IA. Ah, eu vou fazer um novo plano de telefonia celular, né? Qual que Aham, tu me indica? Eu preciso de um protetor solar para ir para a praia tal no período tal do ano. E qual que tu me indica, sabe? Então, aham, quando começa a ver essa troca e começa a ver as compras sem clique, se olha muito essas informações que estão sendo ditas pela marca, estão sendo mostradas também com resultados e estão sendo validadas com prova social, assim, pelos próprios uhum, usuários da marca, pela própria comunidade, né? Então, sim, por exemplo, numa rede de franquias, tu falar do suporte, do número de horas de treinamento que tu oferece para um franqueado e tu ter o teu franqueado dando um depoimento validando isso. Ou quando ele uhum, é consultado, né, porque ele está lá na circular de oferta de franquias por um candidato a franqueado, e ele vai lá e confronta isso. Olha, eles me disseram que eles dão suporte, que o tempo inteiro é assim, funciona assado, né? Não, realmente, pode confiar, é isso mesmo, eles dão o suporte assim. A gente tem tantas horas, na verdade, tem até mais treinamento do que eles prometeram lá no início, sabe? A gente constrói coisas juntos também, então. Tu tem essa validação, aí tu vai no site da franquia, tá lá um vídeo ou um depoimento por escrito de um franqueado falando sobre uhum, aquilo. Daqui a pouco tu tem um case publicado numa PEG, numa revista, em algum lugar, né, do teu franqueado, contando a história dele como franqueado, do sucesso que ele conseguiu ter, por que que ele conseguiu ter, e validando esse suporte que também tu prometeu, sabe? Então, isso precisa ter uma entrega, assim, né? Tu dizer que tu conseguiu baixar o teu tempo de entrega de 3 dias para 30 minutos e tu ter vários cases disso tá, acontecendo e tu mostrando uhum, vários cases em relação a isso, sabe? Os relatórios de sustentabilidade passam por isso também, né? Que são um item importante de governança tá, das organizações, e ali tem também muita validação de informação e tudo mais, né? Às vezes não é muito o que a gente consulta como ser humano no dia a dia, né? As pessoas, de uma forma geral, não gostam de ler manuais, relatórios, essas coisas todas, mas eles estão ali e eles também trazem informação importante. Então, tem várias formas aí de se consolidar isso. E aí, dentro desse framework que a gente falou de transparência de resultados, a gente entrou na questão da utilidade também, né? Que tem muito a ver com essa questão da benevolência também que o professor Ivan falou, que é isso, assim, o quanto eu estou alinhado com aquilo que é útil para aquela comunidade da marca, né? O aham, quanto eu, de fato, estou tendo uma confiança que ela vai e volta, assim, né? Ou seja, se eu também não escuto a comunidade da marca e não inovo alinhado empaticamente com o que gera valor para eles, eu deixo de gerar valor, eles deixam de consumir em mim, da minha marca, né? Deixam de consumir da minha marca, do meu serviço, do meu negócio, né? Então, essa construção constante, ela é muito importante e ela precisa ser útil para todos, para fazer sentido e para gerar confiança, aham, sim, né? Porque daí, de fato, as coisas estão acontecendo, né? E a coisa do, uhum, do S, do trust, é o ser humano, ou seja, é o lado da humanização, é esse lado da escuta, esse lado da personalização que ajuda a consolidar essa confiança, porque eu de fato estou alinhado com a tua dor, com o teu desafio, com o teu contexto, sabe? Eu não estou aqui simplesmente te trazendo uma oferta, seja de um produto ou de um serviço, aleatória, só porque eu quero vender, sabe? Só porque eu quero entregar isso, porque faz parte do meu negócio e eu quero ter sucesso. Não, as coisas estão de fato alinhadas ali, né? Eu estou conectando o teu desafio e o teu contexto com aquilo que eu tenho para oferecer de solução, e eu estou te escutando para poder ir ajustando tudo isso também, sabe? aham, Então, esse é o S do trust. E o T é o T de tempo, que tem muito a ver com timing e consistência, ou seja, ao longo do tempo eu ser consistente nesse processo de transparência, de validação e demonstração de resultados que validam aquilo que eu estou prometendo, né? De ser útil nesse meu processo entre promessa e entrega, de ser humano nessa relação, né? aham, Mesmo quando eu utilizo ferramentas tecnológicas. E de manter isso ao longo do tempo mesmo, porque isso exige muita dedicação, muito esforço,
E estratégia mesmo, né? Porque se eu não tenho isso como estratégia, como que eu vou manter isso de uma forma consistente ao longo do tempo e com profundidade? Ou seja, todas as pessoas que representam a minha marca estão agindo dessa forma e o cliente vai construindo e, né, a gente vai conquistando a confiança no cliente e na comunidade da marca no sentido de que, pode, vai tranquilo se é aquela marca, porque qualquer pessoa que te atender de lá vai te atender bem, sabe? Aham. Vai te ajudar a resolver, vai te vender só se tu realmente precisa, né, daquilo ali. Então, eu acho que é muito isso, assim, esse framework num lugar agora como uma lente de estratégia, sabe? Então, a gente tem vários pontos aí que você falou e eu não consegui ainda decorar todos, mas vamos lá. O T é Vamos. de trust, o T é de Transparência, transparência. R de Posso dar um resultados, exemplo muito pode, bonitinho de deve. transparência que aconteceu comigo? Uhum. É, eu estava na feira, fui comprar ovos, e Sim, porque tem uma barraca lá que vende ovos de galinha de Angola. Aí eu ótimo. falei assim: você tem ovos orgânicos? Aí ela falou: não, eu tenho caipira. Eu falei: caipira? Mas ela falou: mas é caipira, não é orgânico. Talvez a galinha esteja comendo um milho, a gente não sabe se esse milho é transgênico ou não. Uhum. Eu falei, é verdade, né? Aí não comprei, mas assim, essa empreendedora, né, que é a dona da barraca, me conquistou. Assim, eu já tinha ido nessa barraca várias vezes, mas eu falei assim, poxa, ela foi transparente, né? Esse tipo de transparência. Ela às vezes prefere perder uma venda naquele momento do Uhum. que perder a confiança. De repente eu compro ovos que não são assim, mesmo que eu não tivesse como provar que o ovo não é orgânico. Mas Sim. ela manteve, né, uma coerência, uma transparência que eu acho que ela ganha. A marca Uhum. ganha, mesmo sendo perdendo uma venda, ela ganha um cliente, eu acho, né? Esse é um exemplo, assim, né? E a forma também como a gente vai conectando aquilo que a gente tem de solução com aquilo que o cliente precisa resolver com a nossa entrega, né? Então, quando a gente vai ampliando também as skills e as competências do nosso time, ou elevando os níveis de competências, por exemplo, se essa senhora da banca do ovo fizer o nosso workshop de vendas consultivas, Aham. né? Ou a nossa jornada Amor, I Love You, ela Aham. falar assim com essa transparência, só que ela vai buscar no repertório dela, no que ela conhece sobre o produto dela e no que ela conhece sobre esse desafio que hoje em dia as pessoas têm de cuidar da própria saúde, do porquê que as pessoas estão muitas vezes optando por orgânico, às vezes até pagando um pouquinho mais por isso com os benefícios que os ovos que ela tem ali para vender trazem, né? Então ela Sim, poderia trazer isso de uma outra forma também. Então, por isso que sim, ter confiança como dentro do framework estratégico nos ajuda a desenvolver outras estratégias também dentro da nossa organização, alinhados com isso para que a gente não perca a venda. Né? Então, né, nesse caso, a gente poder conquistar o cliente, como ela fez, que ela conquistou a tua confiança, mas também conquistar a venda, porque são sim. negócios. E os negócios Aham. precisam que as coisas aconteçam, né, da melhor forma possível. Claro, vai ter momentos a gente não tem nenhuma marca tem solução para tudo, né? Não vai conseguir resolver todos os contextos, todos os desafios dos clientes, assim. Mas aquilo que ela se propôs a resolver, ela conseguir resolver, certo? Sim. Foi legal que você Então, falou que a pessoa trouxe um universo quando quem está vendendo sabe trazer um universo, que é a curadoria, que em algum momento você falou também, né? uhum, De informações, ou seja, ela foi a pessoa, a marca vai buscar um conteúdo que hoje em dia o consumidor nem sempre tem tempo de buscar, de fazer mil leituras para entender por que que aquilo é melhor ou pior, por que que vai é. dar certo, por que que não vai, né? Não, e outras vezes o contrário também, né, Paty? Às vezes o consumidor ou a comunidade da marca sabe mais sobre o teu produto do que tu, né? Ou sobre o contexto desse produto, do porquê que ele foi Hum, criado, do que ele precisa, né, do produto, porque tem muita informação disponível. Então, se ele souber
fazer a pesquisa certa, ou dependendo do nível de interesse dele sobre aquilo, ele realmente vai a fundo, né? Então a gente tem que estar muito preparado, e por isso que a humildade faz parte desse framework também, né? Tá. Dentro dessa construção de transparência. Né? Tem um momento em que tu diz, nossa, isso aqui realmente eu não sei, eu não tenho essa informação, ou eu acho que esse talvez não seja o melhor produto para ti. Deixa eu ver aqui se eu tenho uma outra solução, vamos fazer, construir em conjuntos essa solução, sabe? Então, Uhum. a gente também, ou quando a gente erra, a gente assumir, não, realmente deu errado isso aqui, não era para ter acontecido desse jeito, não era para ter atrasado, não era para ter manchado ou encolhido, ou sei lá o quê, né? Vamos resolver isso, agora eu vou resolver dessa forma, vou resolver de tal forma, surpreender o cliente nessa solução, sabe? Sempre que a gente puder, o ideal é a gente exceder as expectativas. Porque quando a gente Uhum. excede a expectativa, a gente consolida que o quanto aquela relação para nós é valiosa, sabe? De Tá. uma forma geral. Porque para exceder a expectativa, eu tenho que ter tido escuta e personalização junto. É muito difícil tu exceder a expectativa sem personalização, sabe? De alguma Uhum. forma, assim. Então, por isso que. E o cliente reconhece a dedicação e o esforço que isso demanda, sabe? Eu Uhum. me definir como uma marca que quer construir confiança, colocar isso no meu framework de estratégia e ter que fazer tudo isso para manter essa confiança ao longo do tempo, é de fato algo valoroso para o cliente, porque o cliente, além dele se sentir seguro e ter as melhores experiências com aquela marca, quando se fala daquele tipo de produto ou solução, ele reconhece o quanto dá trabalho fazer isso. Porque ele também é humano. E essa é uma atitude humana da marca, né? Que faz Se parte também do definir por trust, né? Do ser confiança. humano. É. É, Ah, muito exatamente. legal. Gente, É. você acredita que está chegando no final já essa conversa? Meu Deus do Faltam só céu. 3 minutos para as 8. Pois Nossa, passou. é. Bom, o Framework Trust, como a gente comentou, a gente fez nos comunicados, gente, a gente vai mandar para vocês por e-mail. E eu queria só que você, será que dá tempo de você assim dizer como que isso funciona no universo do franchising, a questão da confiança, se tem alguma especificidade e tal, só para a gente Uhum. encerrar dentro do que é a nossa especialidade, né? Sim, vamos lá. Acho que até eu falei um pouquinho no início, quando eu estava exemplificando alguns pontos, mas dentro do universo do franchise. Quando eu estava citando o André, né? Falando do Multi-Unit Foi, Franchising foi isso Conference. mesmo. Cada unidade de franquia, cada operação de franquia, ela representa a marca inteira, né? E quem está ali representando essa marca inteira é gente. É o franqueado, é o time do franqueado. E a franqueadora também está sendo representada como inteira em cada uma das pessoas do seu time, em cada ferramenta, em cada formato de suporte que ela dá para o franqueado. E a base desse ecossistema conseguir reproduzir cases de sucesso, ou seja, reproduzir aquilo que trouxe sucesso para a marca até aquele momento, está muito na relação, no relacionamento. Porque o franqueado e o franqueador, eles são parceiros de um mesmo negócio, que passam a partilhar uma marca, uma cultura de marca, uma comunidade da marca, né? E com isso, eles estabelecem uma relação de confiança onde um confia na intenção do outro, né? E eles começam a ter todo um processo de comunicação também entre eles que fortalece esse processo de confiança, ou pelo menos deveria, né? É, Por quê? Porque quanto mais eu confio, uns confiam nos outros dentro de uma rede de franquias, mais fluida e mais verdadeira é essa entrega de um stakeholder para o outro. Porque para chegar lá no cliente na ponta, né, uma promessa com uma entrega muito consistentes, o franqueado tem que confiar no que o franqueador está colocando e o franqueador tem que confiar de que esse franqueado vai operar e vai entregar da melhor forma possível. Então, o franqueado confiar na estratégia, o franqueador confiar na operação e na entrega do franqueado. O time do franqueador tem que confiar nessa estratégia também, em todo esse ecossistema de negócio e confiar, inclusive, que confiança é uma coisa importante dentro do processo e relacionamento também. E o time do franqueado precisa confiar também no franqueado e nesse franqueador. No franqueado em relação às orientações que ele está dando da melhor forma da gente fazer aquela eficiência operacional acontecer, a entrega acontecer. E no franqueador de que aquela realmente é a melhor estratégia. E a gente vai conseguir fazer isso bem feito.
Hoje mesmo eu estava participando da reunião de conselho de um multifranqueado e a gente estava justamente debatendo um pouco sobre o futuro do negócio onde ele está e alguns investimentos que ele está fazendo de expansão dentro dessa rede de franquias. E um dos pontos que participou dessa decisão dele de fazer um investimento para crescer ainda mais com essa mesma marca foi justamente porque ao longo desses mais de 30 anos de relacionamento que ele tem com a marca, a relação sempre foi uma relação muito positiva, independente do contexto que eles estavam vivendo. E sempre a marca teve respostas positivas no sentido de que ou ela teve logo uma estratégia certeira, ou ela rapidamente reconheceu que precisava fazer ajustes de rota e foi dedicado o suficiente, inteligente o suficiente, preparado o suficiente para fazer os ajustes necessários no timing em que todo mundo conseguisse reconstruir ou construir resultados positivos a partir dali. Então, esse seria um fator muito importante para ele de decisão de investir, de até se endividar, porque faz parte da vida do empreendedor, gerar dívida Uhum. para crescer, né? Com base nesse histórico, que é um histórico de confiança. Não é um É histórico de estrutural, tá no né? ativo, né? Uhum. Tá no ativo, é uma confiança de que aquele ele é um bom parceiro. E se é para eu crescer, eu vou continuar crescendo aonde eu tô e com esse parceiro, sabe? Uhum. Então, a confiança de fato é um dos ativos mais valiosos que a gente tem no franchising. O André foi muito certeiro, o André Firra, em colocar dessa forma. Não aparece em nenhum balanço e por isso precisa estar na estratégia. A gente precisa começar a tangibilizar, porque ela se tornou algo de fato muito estratégico para negócios de uma forma geral. E quando a gente fala de negócios de franchising, mais ainda, porque uma das bases do bom franchising é o relacionamento. E não É existe fantástico. relacionamento bom sem confiança, né, pai? Não existe. Muito É. bem. E Já são hoje em 8:02. dia, não existe negócio bom sem confiança. Gente, super Exatamente. obrigada, Fabi. Seu conhecimento é sensacional, Agradeço. assim, muito, muito rico. Aqui o pessoal agradeceu Obrigada. também, a Márcia, o André, que estiveram aqui. Agradecer a Márcia, o André por ficarem aí conosco. E agora a gente vai estar lá no YouTube, né, Paty? Esse conteúdo Isso, fica lá agora a gente para vai quem colocar, ou quem quiser quiser acessar. ver, rever, Isso. compartilhar, tá lá no YouTube para verificar. E super obrigada, Fabi. Pessoal, até a próxima conversa e Até boa noite mais. para todos. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Beijos. Tchau, gente.